Olá, bem-vindos a mais um programa Open Insights no canal Republic. Este é o seu espaço para conversas profundas e esclarecedoras sobre temas relevantes da atualidade, onde a gente explora ideias inovadoras, reflexões, projetos interessantes, atitudes relevantes e teorias que moldam o nosso mundo. Eu sou Carlos Totti, publicitário, especialista em marketing e diretor do Grupo Inova. O nosso objetivo com o Open Insights é sempre trazer especialistas, empresários, empreendedores, escritores e profissionais de diversas áreas. Em cada episódio proporcionamos um bate-papo, onde discutimos projetos e ideias que tenham potencial de impactar positivamente a sociedade. Dessa forma, a gente oferece informação e prestação de serviço para você que nos acompanha. Antes de começarmos, lembre-se de seguir a nossa rede social @republic.canal. Assim você fica por dentro de todas as novidades e os conteúdos exclusivos. Estamos de volta e a nossa convidada de hoje é Giovanna Migovski, brasileira radicada em Milão desde 2020. É formada em Fashion Business pelo Instituto Marangoni e possui ampla experiência na indústria de luxo da moda. Com passagens por marcas italianas e multinacionais renomadas como Gianvito Rossi, Casasola e Oserê, Giovanna se destaca como uma comunicadora talentosa e multifacetada, trazendo um olhar único para o mundo fashion. Além de ser especialista na expansão de marcas de moda para além de suas fronteiras, explorando outros mercados e continentes, atualmente está iniciando um novo negócio de consultoria para marcas interessadas no segmento de luxo. Ela é apresentadora do projeto Trend Parade, um programa feito por temporadas e produzido pela Inova Comunicação e veiculado no canal Yumis e também no LMC. Giovanna contribui muito com seu conhecimento e curadoria com os conteúdos de moda. Seja bem-vinda, Giovanna, com esse imenso currículo. Obrigada, é um prazer estar aqui. O prazer é meu de poder conversar contigo. A gente já se conhece fora das câmeras, mas eu quis te trazer aqui porque eu tenho certeza que é um conteúdo muito rico para as pessoas que nos acompanham. Então, para começar esse nosso bate-papo, Giovanna, você pode nos contar um pouco sobre essa tua jornada até Milão e como foi essa tua transição de carreira, né, tanto para o mercado da moda quanto para a Itália? Então, Totti, eu acho que assim, como muitas pessoas, o que me deu assim um impulso muito grande foi a pandemia. Eu sempre fui muito apaixonada pela moda. Eu me lembro assim de pequena, meu pai viajar para o exterior e eu sempre pedi para ele assim, cada país que ele ia, me comprar uma Vogue. Imagina, né? Em época assim que não tinha nem Google Tradutor. Então, uma vez ele tinha ido para a China e tinha me comprado uma Vogue China, né, a chinesa. Então, assim, só olhava realmente as figurinhas. E sempre tive esse amor muito, muito grande pela indústria, pelas campanhas, desfiles, etc. Seguindo um pouco mais a minha carreira, eu acabei iniciando uma faculdade em arquitetura, que foi uma faculdade, assim, muito interessante para mim, porque me deu um vasto conhecimento em várias áreas. Que acaba se conversando, né? A estética da arquitetura, de certa forma, do conhecimento técnico, influencia também. É uma criação de alguma forma igual é a moda. Isso. E também, assim, o processo criativo na arquitetura, ele é praticamente o mesmo processo criativo que na moda. Tu começa sempre com a pesquisa de tendências, busca de referências, depois toda a parte de brainstorming, criatividade, para a parte executiva, depois para a parte executiva. Então, assim, são áreas muito afins no conceito de processo e também de criatividade. Então, eu digo assim que não me arrependo de ter feito arquitetura. Até hoje, eu complemento muito a minha atuação na moda com a minha faculdade de arquitetura. E, enfim, assim, acabei indo para a China também trabalhar como arquiteta, que foi super interessante. Tive uma experiência de vida enorme. Então antes da ida para Milão, na Europa, teve a Ásia com a China. Teve a Ásia com a China. E ali, quando eu estava morando em Shanghai, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeras pessoas, fazer assim um networking enorme. E também conhecer pessoas que já eram da indústria da moda. E eu sempre muito interessada em também, assim, ir aos poucos migrando da arquitetura para a moda. Fui começando a conversar com essas pessoas que tinham essas afinidades iguais à minha.
Então, assim, digamos que foi um processo já pensado, né? Com vários networks que eu fiz na China, eram várias pessoas que já moravam também entre China e Itália. Eu acabei pensando que pudesse ser uma boa ideia me mudar para Itália para continuar a minha carreira. Até porque a Itália é considerado um berço da moda, né? Isso. E tem o Instituto Marangoni, que foi onde tu acabou indo estudar, que é uma referência para todo mundo que sonha um dia em trabalhar com moda. Aham. Exatamente. E então, assim, o que aconteceu? Logo, eu tive que retornar da China porque teve a pandemia. E foi aí que eu te disse, assim, que pra mim a pandemia foi um impulso na minha carreira, porque foi onde eu tomei as forças de realmente mudar completamente o rumo. Com isso, assim, quando melhorou um pouco a crise, né, e a gente podia viajar um pouco mais com liberdade, não pensei duas vezes, contatei todos os contatos que eu tinha feito na China, que já trabalhavam na indústria, fui até a Itália, tive muita facilidade também, porque, enfim, essa cidadã italiana, então era um dos países que eu podia entrar na época. Acabei indo para a Itália e, assim, apesar de ter feito um networking muito bom com esse pessoal que eu conheci na China, que já trabalhava na indústria, e também, assim, apesar de ter um currículo super legal, de ter trabalhado na China, na arquitetura, eu tive muita dificuldade de conseguir me inserir no mercado de trabalho na moda na Itália. E porque, assim, eles têm um sistema um pouco diferente do que a gente aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Aqui a gente vê muito o potencial do profissional como soft skills. E lá é completamente oposto. Eles, na verdade, eles olham o teu perfil acadêmico, qual foi o teu percurso acadêmico. E como eu queria trabalhar na moda e tinha um perfil, na verdade, de arquiteta, eu estava sendo rejeitada por todas as empresas no início, assim. Foi um início bem difícil. Que interessante tu trazer esse pensamento de que o brasileiro valoriza as potencialidades de um profissional, né? Quais as qualidades, quais as potências que ele tem. E lá se valoriza a academia, né? O estudo do currículo. É uma visão diferente. Isso. Mas assim, depois desse período de adaptação inicial, e tinha a questão da língua também, né? Mas eu sei que tu aprendeu italiano muito rápido, eu tô certo? Sim, foi muito rápido. Como é que tu aprendeu italiano? Então, nesse período que eu retornei da China, fiquei aqui um pouco no Brasil, eu decidi realmente ir à Itália, começar a trabalhar na indústria. Eu vi, assim, uma urgência de conseguir aprender o italiano muito rápido. Então, eu peguei uma professora particular e, assim, fiquei com ela por 2 meses, estudando muito sério. E eu também já tinha um pouco afinidade com a língua, porque os meus padrinhos, eles são italianos. E eu fui, assim, praticamente criada pelos meus padrinhos quando eu era pequena. E naquela época não tinha Netflix, então era videocassete. E o meu padrinho, ele tinha todos os desenhos animados em italiano. Então, assim, sempre de pequena eu escutava a língua com muita frequência. Tanto que em 2 meses é um tempo bem curto e bem rápido. Foi um tempo bem rápido, assim. E, claro, eu aprendi a base do italiano e chegando lá eu consegui desenvolver mais até a questão de gírias, de conseguir me adaptar um pouco mais, assim, também com a fluência da língua. Isso foi aos poucos, assim, mas digamos que a base inicial foi nesses 2 meses e também um pouco com a afinidade da língua. E como que foi, Giovana, a tua experiência estudando Fashion Business no Instituto Marangoni? E quais foram os principais aprendizados que você levou para a tua carreira a partir desse momento? Então, Toti, como eu estava te falando antes, eu vi que na Itália o importante de conseguir entrar no mercado de trabalho era o teu percurso acadêmico. E eu não tendo um percurso acadêmico na área da moda foi o que me motivou muito a procurar por um curso profissionalizante na área. E assim, se falando em instituições italianas no mercado de moda, a Marangoni, ele é assim completamente digamos, o número 1, não só na Itália, no mundo. Então, para mim foi uma porta de entrada no mercado. Hoje em dia a gente não consegue muito bem, assim, principalmente no Brasil, decifrar qual profissional realmente entende de moda ou não, porque hoje em dia, se tu abre no Instagram, todo mundo é especialista em moda, né?
Sim. E E especialista em todos os assuntos, né? A gente brinca, as blogueiras de moda estão por todos os lados, né? isso. Então, pra mim, assim, o maior diferencial até pra conseguir ter uma entrada no trabalho, no mercado de trabalho, foi ter isso, o Instituto Marangoni como uma comprovação do meu título, né? Como especialista em moda. E de fato com uma informação técnica pra valer, Claro. não aquela coisa de quem só olha notícias na internet. Claro. Então, a gente vê assim, a gente aprende toda uma parte de tendências do consumidor, o que a gente pode esperar para as próximas tendências. A gente consegue, assim, entender a indústria como um todo. O interessante do Instituto Marangoni é que ele, além dessa parte técnica, ele também te prepara para ser um profissional. Então, eles se vendem como um master profissionalizante. E junto com isso, tem uma impossibilidade, assim, uma possibilidade infinita de networking. Uma das coisas mais interessantes do curso é que ele te proporciona projetos com indústrias renomadas. Então, vamos dizer assim, tu, Totti, faz um projeto com a Cartier, faz um projeto para o marketing, para vendas. Então, tu tem o contato direto com a empresa que vai te guiando e vai te orientando a fazer um plano de negócios. E essas marcas, evidentemente, aceitam fazer isso porque elas entendem a importância do Instituto. Exato, exato. Então, assim, realmente, em termos de conexões pessoais e aprendizado, assim, são inúmeros. Então, em resumo, assim, o que o curso te proporciona é realmente uma preparação para o mercado de trabalho, com networking, conhecimento técnico da indústria e também ensinamento de liderança. Realmente muito interessante. Mas para você, Giovana, o que é a moda e como ela pode se diferenciar das outras expressões artísticas? Moda e autoestima. E o que, assim, eu acho mais interessante da moda é como a gente consegue se transformar através dela, né? Então, assim, para mim esse é o fator que eu mais adoro da moda, né? É realmente, assim, conseguir levar a autoestima de inúmeras pessoas. A gente até estava conversando esses dias numa outra oportunidade e a Giovana disse, com a moda, hoje eu acordo, eu quero ser uma mulher de negócios, eu quero ser alguém mais, uma beleza fatal. Então, o figurino muda tudo. Muda completamente, assim. Tem até a Rihanna que fala, né? Fake it to make it. E a moda tem muito isso, assim. Tu consegue realmente te travestir para aquilo que tu quiser. Então, assim, é uma forma de expressão. E como que ela se diferencia de outras formas artísticas, né? A moda, ela é muito cíclica. Então, ela tá sempre mudando. Assim, cada 6 meses tem uma tendência nova. Ela é feita para um consumo muito imediato. Enquanto outras artes, como a arquitetura, a literatura, elas são feitas para serem mais atemporais. Elas não têm essa necessidade de ter uma tendência tão rápida, né? Elas são mais duradouras, são formas de expressões mais duradouras. Então, tem essa coisa da moda poder deixar a pessoa viver personagens que ela quiser, tem a coisa dela ser mais rápida, né? Não tão atemporal. E tem um outro ponto que tu queira ressaltar? Sim, que assim, a moda, a gente pode ser muito influenciado pela moda por uma tendência coletiva. Então, é uma coisa que está acontecendo com uma celebridade, eu vou ser influenciada, enquanto outras formas artísticas, elas já podem ter uma expressão e uma identidade muito singular, muito do artista. Por exemplo, a pintura. Ela não é uma coisa tão tendenciosa a uma coletividade, né? É uma coisa muito de expressão realmente singular. Então, essas são, assim, 2 principais diferenças entre a moda e as outras expressões. Que a moda, ela é muito cíclica e ela também é muito influenciada por um coletivo. Bem interessante. Eu vou te falar que mesmo sendo um assunto que, por vezes, eu leio, que eu me informo, tem algumas óticas que tu acabou trazendo aqui que eu não tinha ainda parado para pensar. Giovana, tu poderia falar um pouco sobre a importância da moda para o mercado e como ela sustenta diversas indústrias, profissões, enfim, né? Como ela faz a roda girar? Sim. A moda hoje ela é uma das maiores economias do mundo, né? Isso a gente não pode nem discutir. E, assim, ela realmente impacta inúmeras outras indústrias. Então,
Aí, por exemplo, começa na cadeia de suprimentos com a indústria têxtil. A indústria têxtil vai ter dentro dela inúmeras outras indústrias que também vai movimentar a economia. Então, vai ter a parte de maquinários, a parte de produção de design, estamparia. Tu vai ter toda a parte também de TI, informática. Passando depois da parte têxtil, tem também a parte corporativa, né? Dentro da indústria da moda, que a gente vai ter inúmeros profissionais. Então, a gente vai ter toda uma equipe que vai ser responsável pelo desenvolvimento do produto, que vai acompanhar o produto na fábrica, vai ver realmente a qualidade, vai posicionar ele também conforme os nichos. Os nichos. Tanto que tem a questão de ter marcas para um mercado mais de luxo, marcas mais populares, marcas para mulheres, para homens, enfim, aí começa a se dividir em vários segmentos. E aí tu vai falando sobre isso e eu vou pensando quanta gente é envolvida na cadeia inteira, né? Isso. Desde quem pensa como vai botar o produto na vitrine a quem desenhou ele. Isso, então, além do Product Developer, tu vai ter toda a equipe de desenvolvimento de design, então, Creative Directors, depois toda a equipe de vendas, a parte comercial, a equipe de marketing. Isso só na parte corporativa, né? Depois a gente tem toda a parte logística, parte de campanha fotográfica com modelos, fotógrafos, a indústria criativa de direção criativa mesmo. Então, assim, é realmente uma indústria que... E há até a imprensa que acaba cobrindo o setor da moda, né? Isso, e sem contar também a indústria agora, que está chegando muito forte como tendência, de tecnologia, de realidade aumentada, inteligência artificial. Então, assim, é realmente uma indústria que movimenta muitas outras indústrias, né? E, enfim, hoje em dia a moda, além dela ser uma indústria que te traz, assim, uma infinidade de dinheiro, é também uma indústria que traz também muitos aspectos negativos. Ela não traz só aspectos positivos na economia, ela traz também muitos aspectos negativos. Por exemplo, a poluição. A indústria da moda é a indústria que mais polui no mundo, só assim, perde para a construção civil. Interessante, eu não sabia desse dado. E, assim, existem hoje inúmeras cidades na África, assim, que são depósitos de lixo de roupa, assim, são literalmente montanhas de roupa. E a gente não consegue entender a dimensão até a gente realmente ver as fotos. E, assim, realmente ver os dados, sabe? A gente hoje já tem dados que até 2030 a gente vai ter um prejuízo de 65 bilhões de dólares desses impactos negativos que a indústria da moda traz em condições climáticas. Então, assim, é uma indústria que praticamente está se autodestruindo. Porque ao mesmo momento que eu tenho uma produção assim infinita, eu sou uma das maiores indústrias do mundo, eu também sou a indústria que mais polui no mundo. Então, por exemplo... E é uma dicotomia, né? Exato. Como que ela vai se reinventar para conseguir produzir, ser sustentável e ao mesmo tempo não prejudicar o planeta? Exato. Por exemplo, assim, 67% das produções dos maiores produtores de algodão no mundo, de exportação de algodão, são os mais prejudicados pelas catástrofes climáticas no mundo. A gente teve agora, aqui no Rio Grande do Sul, um exemplo prático de como a gente pode realmente ter uma economia prejudicada por crises climáticas. Então, realmente, assim, pensando na moda, é uma coisa que não afeta só a plantação de algodão, por exemplo, tu vai ter impacto nas fábricas, tu vai ter as fábricas fechadas, tu não vai conseguir distribuir, exportar o teu produto. Então, realmente, é toda a cadeia prejudicada pelas causas climáticas e, por isso, o déficit tão grande que a gente espera até 2030 de 65 bilhões de prejuízo. E falando em cadeia, usando esse termo que tu usou, você sente alguma mudança recente no mercado da moda? Algum tipo de mudança que está acontecendo nesse segmento? Sim, então, inúmeras. Começando pela parte de sustentabilidade que a gente estava conversando, a gente está vendo que muitas empresas, assim, em passado recente, estavam se usando do greenwashing para conseguir vender o produto como se ele fosse sustentável. Então, elas usavam embalagens verdes, palavras eco-friendly para vender uma coisa que era sustentável e, na verdade, não era.
Então, assim, muitas das mudanças que a gente está vendo positivamente no mercado da moda são os consumidores que estão muito atentos a essas questões e hoje em dia eles realmente querem comprovado que a tua marca esteja vendendo um produto certificado sustentável. Então, assim, a gente está vendo realmente inúmeras corporações como a B Corp para trazer essa, digamos assim, autenticidade ao produto de que ele é realmente sustentável. E sobre o consumo, tu nota alguma diferença, assim, dessa coisa do fast fashion, sabe? Tu percebe alguma mudança? Então, o fast fashion, na verdade, ele está aumentando, né? Porque isso, infelizmente, é uma tendência das gerações mais novas que, por mais que elas tenham essa necessidade e esse interesse em consumir marcas mais sustentáveis, que sejam mais, digamos assim, agradáveis ao meio ambiente, é uma geração que ainda não tem um poder de consumo. Então, por mais que eles queiram consumir um produto sustentável, eles ainda não têm a condição financeira. Então, eles acabam migrando para essas fast fashions. E o problema de hoje é que a gente tem, assim, a terceira geração de fast fashions, que são as super fast fashions, como a Shein, a Temu, que tem uma fabricação, assim, enorme, um volume realmente de produção enorme. Preços bem baixos. A preços extremamente baixos, que, assim, é o que a gente estava falando realmente antes, né? Ainda mais poluição para o mundo, mais problema de logística, assim. Então, infelizmente, essa terceira geração de fast fashions, assim, está crescendo realmente muito no mercado. Mas a tendência para um futuro próximo é que, com essas gerações mais novas tendo realmente, assim, um poder de consumo maior, elas acabem migrando para marcas que elas já tenham uma lealdade e que também ofereçam a elas uma experiência de compra muito humana. Para um consumo mais consciente, seria o caso. Para um consumo mais consciente. E, assim, já continuando a pergunta das mudanças, o que a gente está vendo muito também é uma migração das vendas em atacado para as vendas direto ao consumidor. Isso é uma coisa também que está, assim, isso seria daquelas grandes marcas que a gente conhece, por exemplo, aquelas marcas mais renomadas e famosas, que seriam as grifes. Eu vou citar algumas aqui, sei lá, Gucci, Prada, Dolce & Gabbana, que antes algumas lojas multimarcas iam lá, compravam no atacado e colocavam no varejo. Isso. Então, pelo que tu está dizendo, essas marcas vão ter uma ponte mais direta com o consumidor final. Isso. O que está acontecendo, então? Essas marcas que revendem o teu produto, elas têm uma margem de lucro de, assim, em média de 2,7 a 3 vezes o valor do teu produto em atacado. Então, é uma margem muito alta, assim, e qual é a facilidade e a vantagem do atacado? Assim, ao meu ver, são para marcas e designers iniciantes, que eles precisam ter o atacadista, o varejista como uma vitrine. E como assim, dizer assim, nossa, a marca da Giovanna é super legal, por isso que a Le Bon Marché, a Harrods, a Selfridges tem. Então, assim, é realmente é uma porta de entrada pro mercado de luxo. Mas, assim, onde tem realmente o teu revenue, onde tu consegue realmente, assim, ter o lucro vendendo direto ao consumidor. Até porque vendendo direto ao consumidor, tu consegue entender qual é a necessidade do teu cliente. Então, tu consegue também adaptar com o feedback direto ao consumidor, tu consegue adaptar o teu produto e melhorar a tua marca. Uma coisa que, assim, pelo business to business, tu realmente não tem. Assim, a maior vantagem dele é a distribuição mundial. Então, assim, vários aspectos de logística, etc., customer care, tu não precisa te preocupar quando tu tem um varejista no meio, mas realmente essa parte de, assim, conseguir adaptar o teu produto e ter o feedback do teu cliente é só pelo direct consumer. Giovanni, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao trabalhar com marcas renomadas, como as que a gente citou aqui, Caça-Solo, Zerê, assim, qual foi o teu maior desafio? Eu, no final das contas, trabalhei sempre para empresas pequenas, assim, e é muito difícil tu conversar com o proprietário da empresa quando ele tem talvez uma ideia, assim, não quero dizer errada, mas
talvez que não seja mais adequado ao mercado. Eu vou te contar algumas histórias agora do que aconteceu recentemente. Gostamos disso, pode contar. Fofocas. Por exemplo, eu trabalhei para uma empresa super renomada, uma empresa jovem, super renomada de lingerie. Na verdade, o produto não era lingerie. O produto, ele era, assim, roupas de sair, mas ele tinha uma pegada um pouco mais sexy, então era um tecido transparente ou era um tecido de renda, e daí acabamento eram as plumas de ganso. Mas assim, qual foi o pensamento do pessoal da marca quando eles falaram que esse produto era um produto de lingerie? Ah não, o produto é lingerie porque o tecido é de lingerie, é renda, então é lingerie, ou é um produto transparente, então é lingerie. E, assim, até poderia ser uma ideia legal se tu vendesse ele direto ao consumidor. Só que o problema é que era uma marca que a gente trabalhava vendendo para outros negócios, então era um negócio business to business. E um dos nossos maiores canais de distribuição da marca eram para lojas de departamento. E tu sabe como é que funciona a loja de departamento, né? Cada andar é uma tipologia. Então, o primeiro andar geralmente tem produtos de maquiagem, o segundo andar tu vai ter bolsas, o terceiro andar tu vai ter roupas femininas, o quarto andar tu vai ter roupas masculinas e no quinto andar tu vai ter lingerie. E qual foi, assim, muito o problema que a gente teve ali, por exemplo? Que quem ia procurar o nosso produto, ele ia procurar o nosso produto pra sair, assim. Tu vai querer usar uma roupa transparente com plumas de ganso, tu vai querer usar isso pra jantar, pra ir pra uma festa, não vai querer usar isso em casa. Então, o problema que a gente teve, assim, foi de posicionamento de marca. Porque o produto, ao invés de ele estar inserido no terceiro andar, junto com as outras marcas de roupas femininas ou roupas de festa, ele estava no lugar que estava vendendo junto roupa íntima, roupa pra dormir, pijama. Então, assim, a cliente que ela ia no quinto andar, ela ia comprar cueca pro marido. Ela não ia comprar uma roupa de festa. Então, assim, digamos que esse é um dos maiores problemas, é a comunicação e realmente, assim, conseguir ter aquele molejo para conseguir convencer qual é o posicionamento certo da marca. Te contando outra história, né? A gente teve uma empresa coreana agora que teve um produto, assim, eles têm um produto super legal, que é uma marca que tem uma ideia de ser unissex. E ele fez, assim, uma marca, um slogan, pensando no momento atual de guerras entre Ucrânia, assim, situação, assim, instabilidade política. Ele fez, assim, o slogan Love Not War. Faça guerra, não faça amor. E, então, assim, foi outra conversa que a gente teve muito difícil com o designer, assim. Tipo, porque eu no showroom, eu recebo pessoas de todo mundo. Eu recebo compradores da China, da Ucrânia, da Rússia, de Israel. Como é que eu posso ter, assim, exposto num momento tão delicado algo que seja, assim... Falando sobre guerra, justamente, né? Talvez tão sensível a pessoa que esteja ali olhando, né? Então, assim, voltando também àquele assunto da moda ser uma forma de expressão, claro, ela é uma forma de expressão. Tu, como designer, tu tem o direito de querer, assim, expressar qual é o teu sentimento em relação ao momento político que a gente está vivendo, a instabilidade política. Mas também tem que ter um cuidado como marca de saber como está te posicionando e como isso pode afetar o teu público e o teu consumidor final. Muito interessante tudo isso que está trazendo. É assunto para muitos programas, mas a gente vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Você está buscando uma fonte confiável de conhecimento, reflexão e debate? Apresentamos o canal Republic, o seu novo destino intelectual na Soul TV. Mergulhe em conteúdos cuidadosamente selecionados, desde análises políticas profundas até explorações filosóficas fascinantes. Com programas de entrevistas e debates estimulantes, cursos, videoaulas, palestras, filmes e documentários inspiradores, oferecemos uma programação rica em informação, cultura, história e pensamento crítico. Não perca os conteúdos on demand e pay-per-view. E o melhor de tudo, assista quando e onde quiser.
Com a plataforma Soul TV, o canal Republic está disponível para você no seu celular ou na sua Smart TV. Baixe agora o aplicativo da Soul TV e explore o mundo do Republic. Canal Republic, onde o conhecimento encontra você. Na Inova Comunicação, somos apaixonados por criar, transformar e dar vida a ideias. Uma empresa que possui canais próprios com o objetivo de levar informação e entretenimento para o telespectador. O canal Yomiz é o seu primeiro case de sucesso, com uma programação voltada para o público feminino e familiar. Tudo sobre beleza, moda, turismo, gastronomia, cultura, empreendedorismo e os concursos de beleza você encontra na programação diversificada e com muita qualidade. A Inova realiza produção de conteúdo para distribuição em suas empresas e também para outros canais e plataformas. Cada série, programa, documentário e cobertura especial são elaborados desde a concepção do roteiro, captação, edição até a entrega final. Tudo produzido com muita criatividade, talento e qualidade, de forma personalizada ou destinado a atender públicos diversos. A Inova Comunicação realiza também consultorias personalizadas através da expertise dos talentos do seu time. Através desse serviço, agimos nas necessidades individuais de cada parceiro, seja na programação, marketing ou na área de negócios, e impulsionando seu crescimento e ampliando sua visibilidade. A Inova Comunicação transcende o conceito tradicional de uma empresa de comunicação ou mídia. Para nós, as novas ideias criam o futuro. Estamos de volta com o Open Insights, no nosso bate-papo super produtivo com Giovana Migovski a respeito do mercado de moda e do mercado de luxo. Giovana, continuando aqui essa interação, como que você enxerga a influência das redes sociais e do marketing digital na indústria da moda atualmente? Marketing digital hoje, assim, é a maneira mais rápida do teu produto chegar ao consumidor final. Então, realmente, ele tem uma importância enorme. E o que a gente viu, assim, nos últimos anos foi um boom com as influencers, né? Porque realmente elas são, assim, um contato direto e realmente ela é uma coisa praticamente de comunidade. Então, tu, como usuário de mídias sociais, consegue te conectar com influencers que se posicionam de uma maneira, assim, mais próxima àquilo que tu acredita. A gente tá vendo uma necessidade de influencers que sejam mais autênticas, porque parece que a gente está desacreditando um pouco nelas depois desse boom de patrocínios e collabs. Então, assim, a gente está vendo uma tendência agora realmente de micro-influencers. Então, influencers que tenham um número de seguidores mais ou menos de 30 mil e que realmente, assim, tenham que demonstrem o produto porque realmente gosta dele, não porque teve sua opinião comprada pela marca. Ou que tenha um mínimo de conhecimento sobre aquilo que está falando também. Exato, exato. Então, realmente, assim, o que a gente está vendo é as informações de comunidades com micro-influencers. Outra coisa também que eu queria falar sobre, assim, a grandiosidade do mercado digital também para influência de vendas. Na China, eles têm um live shopping, que ele não é só uma experiência de compras, né? Ele também é uma experiência, assim, de lazer. Então, geralmente, enquanto eles fazem um live streaming pelo Instagram ou pelo, na verdade, para eles, né, o WeChat ou Taobao, quando eles fazem esse live streaming, eles fazem, assim, horas de entretenimento. Então, assim, eles estão aqui conversando que nem a gente, mas aí eu já pego, já mostro meu produto, meu sapato que eu comprei na Arezzo, e o meu sapato tá aqui já o QR Code para tu comprar. E, assim, o que movimenta na economia deles, assim, é uma coisa assim que superou trilhões de yuans no ano de 2020, da pandemia, que estava tudo fechado. Então, esse era o consumo deles. E também entretenimento. Era o live streaming shopping. E isso é um conceito que está vindo um pouco também, aos poucos, ao Brasil. A gente já está vendo também outras marcas e influenciadoras que também já estão se aproveitando desse conceito de live streaming para fazer a venda, como se fosse, assim, uma coisa muito impulsiva, né? Porque tu tá aqui mostrando o produto
e tu já tem um QR Code na tela para conseguir fazer a compra. Então, as mídias sociais, elas, assim, realmente ajudam muito, muito nisso. Elas, de certa forma, elas democratizaram o acesso aos produtos e à informação. Sim, sim, sim. Como a gente estava dizendo, né? É a forma que uma marca tem mais fácil e mais rápida dela chegar ao consumidor final. E o que eu acho mais interessante, Totti, que eu queria te comentar, assim, que dentro do luxo, tem ainda algumas marcas que elas têm, assim, muito cuidado com quem elas se afiliam, né? Porque, querendo ou não, a pessoa que tu escolheu para ser a tua influencer, a tua embaixadora, ela representa a marca. E a gente vê, assim, muitas polêmicas envolvendo muitos influenciadores. E hoje no luxo, assim, teve uma desaceleração muito grande dos números de venda. No início da pandemia, a gente teve um boom. E agora, assim, não que elas diminuíram, não que elas estejam no número negativo, mas elas desaceleraram muito em relação a 2020. E uma das poucas marcas que está se salvando no mercado é a Miu Miu. E um dos grandes fatores dela é como ela se posiciona nas mídias sociais, porque ela é uma marca jovem, a Miu Miu é a marca jovem da Prada, e ela continua com esse conceito, ela é muito leal aos valores de marca dela, aos brand cars dela, brand values. Então ela, assim, é a marca que mais se comunica hoje com a geração Z. E é realmente a marca, assim, que teve não só em termos de identidade estética, identidade visual, também ela conseguiu se afiliar às pessoas certas para fazer o engajamento em mídias sociais, seja pelo Instagram, seja pelo TikTok. Então, assim, essa é a grandiosidade da importância da comunicação digital na gestão do luxo. E quais são as características essenciais para uma marca de luxo se destacar e se manter relevante no mercado global? É isso que a Miu Miu está fazendo? É ser fiel ao seu propósito, a comunicação, casar de fato com o que a marca faz enquanto atitude? Exato. E eu acho que, assim, a palavra-chave é autenticidade. As marcas que elas continuam muito no mercado global são marcas que têm uma identidade visual única e autêntica. Eu sempre falo, né, que, assim, aqui no Brasil a gente tem um grande problema de como as marcas se colocam na exposição, nas vendas. Se eu vou num showroom como um fashion buyer, eu não consigo identificar qual marca é qual aqui no Brasil, assim, salvo poucas exceções. E essas poucas exceções foram as exceções que deram muito certo no mercado internacional. Por exemplo, a Farm, a Patibot, são marcas que eu olho de longe e já consigo identificar essa roupa é da Farm, essa roupa é da Patibot. Então, assim, a gente vê hoje em dia que é uma coisa assim, mesmo Maria vai com as outras aqui no Brasil, né? Tudo meio parecido. Tudo meio parecido. E daí, as pessoas, como eu estava dizendo antes, elas são muito... A moda pode ser muito influenciada por uma questão de coletividade. Daí a gente vem com a influencer que diz que hoje elegante é usar alfaiataria. E daí todas as marcas fazem alfaiataria. Mesmo aquelas que antes faziam, não sei, algum produto de couro. Hoje elas todas fazem alfaiataria. Daí, 2 anos atrás, a tendência era uma alfaiataria colorida. Hoje é uma alfaiataria minimalista. Daí, uma empresa que fazia uma coisa X, faz Y. Assim, é uma coisa assim que realmente flutua muito no coletivo. Mas, na verdade, assim, a marca, ela tem que ser reconhecível mesmo com a variância de tendências do consumidor. Porque hoje, ainda mais com as mídias sociais, é uma coisa assim que realmente é muito cíclica, né? Cada vez mais, e com TikTok e blogueira, a gente vê, assim, uma tendência de marcas, assim, nova a cada dia. Mas, assim, a marca tem que se adaptar, sim, ela tem que estar alinhada com as tendências, mas ela tem que manter o principal, que é a característica dela. Tem um termo que a gente usa, e que é uma coisa muito legal, assim, que eu sempre falo para as marcas que eu, assim, trabalho como estrategista, é que a gente precisa, quando a gente pega o teu produto e a gente, assim, diminui ele, fica só um pedacinho, eu preciso, com esse pedacinho, reconhecer qual é a tua marca. Então, vou dar exemplos.
Por exemplo, a Bottega Veneta, se eu pegar um pedacinho da bolsa dela, eu vou saber que é da Bottega Veneta porque ela tem o trançado de couro. Ou a Louis Vuitton, eu vou pegar um pedacinho da Louis Vuitton e eu vou saber que é a Louis Vuitton porque ela tem o canvas, com a logo da Louis Vuitton. Então, assim, são elementos que eles persistem na história e eles só vão se adaptando à forma, etc., assim, com as tendências, mas assim, o principal continua. Então, esse é o principal fator para uma marca conseguir, assim, superar e ser inserida durante o longo do tempo. E já que tu usou tanto o termo adaptação, como você, Giovana, faz para se atualizar das últimas tendências? Onde que é a tua fonte de informação? Uma das minhas principais, assim, conquistas foi contigo, né? Da gente conseguir desbravar as Fashion Weeks. E então, assim, ir pra Fashion Week é realmente um espetáculo, porque tu não tem só o que está sendo desfilado na moda, nas passarelas, mas muito das tendências também acontecem durante a semana nas ruas. Então, muitas assim, das tendências que a gente consegue assim, estar vendo que está aparecendo é realmente com as pessoas assim, fora dos desfiles. Então, não é só o designer que está colocando a tendência, também o que as pessoas estão usando. Então, assim, digamos assim que Fashion Week é uma fonte de criatividade, assim, tendências infinitas. Em termos já de conhecimento, se eu quiser, além da Fashion Week, se eu quiser uma fonte confiável para conseguir conhecimento na parte de tendências do consumidor e tendências de moda, eu sempre vou para a Vogue ou eu vou para o WSGN, que é um site super confiável, que ele não traz só tendências de moda, mas também o que está acontecendo no varejo, o que está acontecendo no skincare, na indústria da beleza, na indústria da arquitetura, na indústria de second hand. Então, assim, a gente tem uma infinidade de catálogos para essa parte de tendências e do consumidor e pesquisa de mercado. E aproveitando, né, já que a gente está nesse assunto, quais são os aspectos demográficos, culturais, sociais que uma marca deve considerar quando ela vai adentrar novos mercados internacionais? Então, assim, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é saber se o produto que a gente está querendo exportar é realmente adequado, não só em termos, digamos assim, de tempo, mas também culturais, né, para o país. Já tive um problema, de novo, fofoca. Eu trabalhava com essa marca de lingerie, beachwear, e, assim, entrou uma diretora comercial nova e ela queria muito expandir para a Rússia. Só que, por exemplo, a Rússia é um país, assim, um baita de um mercado, um potencial enorme para o mercado de luxo, mas tem várias questões, por exemplo, de tempo, né? E um produto como um biquíni, ele é um produto que ele é de estação. Então, assim, considerar realmente se o que tu tá querendo exportar, ele tem uma demanda enorme, porque, assim, o custo de exportação e depois, por exemplo, para a Rússia ou para outros países, como nos Emirados Árabes, tu tem, além do custo de exportação, tu também tem um custo de certificados. Tudo que tu precisa exportar, tu tem que ter certificados. Então, quando tu vai ver, assim, no final do dia, o que tu, assim, gastou de certificados, etc., e produção, foi muito maior do que a tua venda. É que nem levar biquíni também, eu imagino, pro Oriente, né, pros Emirados Árabes. Eles têm outra cultura. Exato, isso que eu ia comentar agora, assim. Por exemplo, vou usar as mesmas fotos do meu catálogo de biquínis, eu vou dar para o meu cliente nos Emirados Árabes. Não vai rolar. Porque tu vai precisar usar, por exemplo, eles vão precisar... primeiro que já tem uma lei lá que eles não podem colocar foto de biquíni no site, né? Então, a tua modelo vai ter que usar um hijab, ela vai ter que usar uma calça, para conseguir, assim, se adequar ao mercado. Então, não é o mesmo material que tu vai conseguir usar aqui na Europa ou na América, no mercado como os Emirados Árabes ou como a China. Até a China teve, assim, um problema enorme com a Dolce & Gabbana. Faz uns 2018, acho que foi. Eles fizeram uma campanha que na cabeça deles ia ser um sucesso. Fizeram uma chinesa comendo um prato italiano com chopsticks, com um palitinho. E assim, aquilo para eles foi uma ofensa. Então, ter o cuidado com o que tu tá
levando para o exterior é enorme, porque assim, ou até hoje a Dolce & Gabbana sofre os boicotes dos chineses, eles nunca mais conseguiram se colocar no mercado na China. Então, realmente, assim, conseguir se adaptar não só ao produto, mas também ter, assim, a inteligência e o cuidado de conseguir, assim, ter respeito à cultura do local é muito importante para ter sucesso e longevidade. Quantos assuntos que a pessoa tem que se preocupar, né? Quando vai expandir sua marca. Mas mudando um pouquinho agora, eu queria saber o que te motivou a iniciar um negócio de consultoria para marcas interessadas no segmento de luxo e quais são os principais serviços que vocês pretendem oferecer? Então, Toti, a gente viu assim, que eu estava te falando antes, né, sobre o boom que teve de consumo na pandemia e depois o desaceleramento nesses últimos anos. Isso muito em função à instabilidade geopolítica que está tendo no mundo. O europeu, muito diferente do brasileiro, ele é um consumidor, assim, que ele tem muito cuidado com o que ele vai gastar. Ele tem muito, assim, amor ao dinheiro dele, né? E principalmente, assim, em época de guerras, porque ele já tem um histórico que a gente não tem. Então, se o europeu, ele vê, atenção, estamos com possibilidade de ter guerras, ele vai começar a economizar o dinheiro dele. Eles estão mais adaptados à escassez, né? Então, assim, é muito um cuidado que eles têm até por uma questão histórica, né? E esse é um dos motivos que a gente está vendo o desaceleramento das marcas de luxo, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, na China. Foi realmente uma questão global. E nesses aspectos conseguiu enxergar uma oportunidade? Isso. Então, assim, a marca, para ela conseguir crescer de novo, apesar dessas inúmeras, assim, circunstâncias, ela precisa se reinventar, assim, realmente se recolocar no mercado de alguma forma mais criativa, inovadora. Então, é aí que entra o meu projeto de consultoria. A gente vê como a gente pode alavancar as vendas, apesar de toda essa questão do mercado, de inflação e dificuldade de vendas, etc. Então, assim, principalmente no Brasil, diferentemente da Europa, que tem essa tendência de salvar o dinheiro, de fazer uma poupança, o brasileiro não tem muito. O brasileiro é muito, assim, compra por impulso, né? Aqui no Brasil, sempre falo que aqui no Brasil tudo é consumismo. Tu vai na academia, tu vai no shopping. Tu vai na lotérica, tu vai no shopping. Tu vai no supermercado, tu vai no shopping. Então, assim, a gente tá sempre rodeado por essa, assim, facilidade de compras, né? Aquela coisa que fica no insight. E eu vi muita, e ainda vejo muita oportunidade de crescimento no Brasil. Então é isso que, assim, eu tô muito animada de começar esse projeto da consultoria, que é realmente para trazer ideias inovadoras para que as marcas consigam crescer e atingir ainda mais os seus objetivos. Não é muito fácil também, né, a marca conseguir adentrar esse mercado de luxo. Então, ter esse norte, essa consultoria também ajuda. Porque, às vezes, como você falou em outro momento, a proprietária da marca ou da empresa, ela tem uma vontade, mas ela não sabe o caminho, né? De como se posicionar, de como se comunicar, de como fazer a experiência do consumidor ser mais rica. E a tua consultoria, com certeza, vai ajudar nessa construção. Isso, é isso que a gente espera, assim. E, principalmente, uma das falhas, assim, que eu vejo muito grande aqui no mercado brasileiro é a questão de atendimento ao cliente. Não adianta tu ter o melhor produto com o melhor posicionamento, vendido na melhor loja, se não tem um atendimento adequado e realmente não tem um atendimento rápido, educado. Então, isso é uma das fases e um dos focos da nossa consultoria, que é realmente, assim, treinar não só os funcionários, mas também os gestores como uma liderança realmente efetiva. Realmente muito interessante. Tenho certeza que muitas marcas vão se interessar por isso. Giovana, recentemente você foi convidada para assumir um desafio de ser a apresentadora, né? De comandar o programa Trend Parade, que é produzido por temporadas pelo próprio Grupo Inova, qual o canal Republic faz parte também. Conta um pouquinho pra gente como que foi esse desafio. Sim, claro. Foi muito interessante porque tu te lembra, né, Toti? Foi uma coisa pensada praticamente juntas. Foi um início muito pequeno da Inova ainda. A gente estava naquele momento só com o canal YouMis, hoje o grupo tem o canal YouMis e o Republic, né, que está passando essa entrevista, e tínhamos muita vontade de tratar do assunto moda, enfim, comportamento, beleza,
e não tínhamos uma profissional que fosse tão boa e capacitada para isso, e veio então a ideia de Giovana. Aquela época eu estava trabalhando no Salão de Móveis de Milão e era uma época assim de pandemia, que as fronteiras estavam fechadas, e eu estava trabalhando para um canal de TV chinesa, não sei se você te lembra. Lembro, claro. Fazendo a cobertura de uma feira de design, né? Fazendo a cobertura da feira de design justamente para aqueles chineses que estavam trancados, né? E não sabiam, na China, não conseguiam viajar para a Europa e não conseguiam acompanhar o que estava acontecendo nas tendências de arquitetura, design. Então, justamente esse canal que eu estava trabalhando, ele fazia a transmissão direto para os canais na China para mostrar quais eram as atualizações da área. E foi aquele momento que a gente teve um site juntos de trazer a mesma perspectiva aqui para o Brasil. Porque, assim, já existem inúmeros canais que fazem coberturas de semana de moda, mas a gente realmente viu, assim, um espaço para mostrar que no mercado brasileiro não só a semana de moda, a passarela em si, mas o que acontece fora dela. Porque realmente é um mundo assim, que a gente descobriu fazendo semanas de moda junto, que é um mundo à parte que acontece fora do desfile de moda. E eu acho que isso é o mais interessante do projeto Trend Parade, que traduzindo para as pessoas é desfile de tendências, que a gente mostra de fato, como a Giovana falou, quais são as tendências de moda, né, que as marcas estão trazendo para as passarelas, as referências, mas o street style, como que as pessoas estão se vestindo do lado de fora, como que elas estão indo para esse tapete vermelho do desfile, como que as pessoas estão nas ruas também, e como a cidade se prepara para tudo isso. As vitrines, as ruas, que café é bacana aí, que bar é legal, que drink, enfim. Tem um pouco de turismo e gastronomia envolvida no projeto ali. E acredito que isso que foi o grande diferencial do Trend Parade. Exato. Não é uma coisa assim, é moda, mas também não é só moda, né? A gente gosta assim, de realmente mostrar quais são os pontos chaves, o que está acontecendo, o que as marcas estão fazendo de inovador na semana de moda. Porque existem inúmeras ativações de loja e campanhas publicitárias das próprias marcas ali na cidade. Elas montam stands, para quem não sabe, para quem não pôde acompanhar ainda e tem que assistir o Trend Parade. É verdade, vai assistir. Vai assistir no canal Yumis, disponível na plataforma Soul TV e agora também no LMC. Elas montam instalações artísticas com interações com o público que vai lá viver uma experiência com a marca. Por exemplo, teve uma marca certa feita que fez um stand que a pessoa podia passar, escolher um cartão postal da cidade de Milão e mandar para qualquer pessoa do mundo. A pessoa oportunizava essa gentileza, digamos assim, e ainda ganhava uma flor, umas flores que eu lembro que vocês gravaram. Isso, era da Loro Piana, foi uma ativação da Loro Piana. Eles fizeram todos esses cartões postais com as paisagens da Itália. A gente podia escrever um recadinho e enviar para quem a gente quisesse em qualquer lugar do mundo. Então, assim, não só a Loro Piana, mas todas as marcas de luxo, realmente, elas têm uma presença muito forte física fora das passarelas durante as campanhas de moda. E como que foi para ti conseguir, então, de certa forma, experimentar o papel de apresentadora, que é quando une o teu conhecimento, aquilo tudo que tu tem de informação e conseguir transmitir isso pro público? Foi um desafio grande? Foi, porque foi a primeira apresentação, assim, realmente que eu fiz. Mas, assim, eu fui muito sortuda de ter uma equipe como vocês, assim, que realmente me deram um suporte muito grande também de preparação. Então, toda essa parte de roteiro, assim, a gente foi muito bem preparado, apesar de ter sido um grande desafio, porque a gente foi com uma equipe, que a gente estava falando, muito pequena, né, no início. E agora estamos chegando na 3ª temporada. Esse ano estaremos juntos lá. Ah, mas vamos fazer surpresa, né? Sim, eu não vou falar nem onde. Surpresa. E as pessoas vão ter que procurar depois a informação nas redes sociais. No Yumis. Giovana, eu quero dizer assim que esse papo contigo foi muito rico, foi muito importante, porque realmente a indústria da moda, a indústria do mercado de luxo, ela movimenta bilhões, trilhões, ela emprega muitas pessoas, ela mostra caminhos, ela mostra possibilidades das pessoas se posicionarem como elas querem, vestirem o que elas querem. E, principalmente, é um mercado muito pujante no mundo todo. E tanta informação que você acabou trazendo aqui, e tenho certeza que tem bem mais do que a gente conseguiu falar aqui. Mas como uma última pergunta que eu queria te fazer era quais são os teus planos e metas para o futuro, então, tanto no mercado da moda, quanto do luxo e como apresentadora agora. Então, realmente, a gente focar no projeto de consultoria em primeiro plano. A gente está, além da ideia de consultoria para empresas,
que assim, que claro, não são só empresas da moda, né? Então são assim, qualquer profissional que queira se inserir com os pilares do mercado de luxo no mercado, mesmo que não seja uma marca de luxo, uma marca que queira se mostrar como luxo, ou queira ter os pilares do luxo, né? Então, além de ter toda essa parte de consultoria, a gente também, assim, está muito animada com essa parte de educação, de trazer conhecimento. Então, a gente vai começar com um workshop, gestão de luxo. Então, assim, a ideia é muito trazer também conhecimento e as nossas vivências no exterior, práticas, né? Não só teoria, assim, trazer os benchmarkings, os exemplos do que a gente viveu aqui. Então, essa ideia realmente de educação, a gente tô muito animada em fazer isso. E como apresentadora, espero continuar no Trend Parade e, assim, desbravar outras Fashion Weeks que não sejam as Big Fours, que é Milão, Londres, Nova York, Paris. Tô vendo, assim, uma super oportunidade para Fashion Weeks como a de Xangai, agora ela tá crescendo muito. Então, assim, realmente explorar outras Fashion Weeks e outras coberturas de moda que não sejam aquelas conhecidas, né? E quem sabe outros programas desse segmento, né? Com outras narrativas e outros desafios. Giovana, muito obrigado pelo teu tempo, por ter vindo aqui conversar conosco. Espero te ter outras vezes aqui. Foi um prazer. Obrigada. Foi um prazer também. E a todos vocês que nos acompanharam, obrigado pela audiência. Esperamos que tenham aprendido novos conceitos e estejam abrindo a mente para refletir sobre tudo isso que foi dito aqui. Não percam os próximos programas, onde continuaremos a explorar ideias, teorias e projetos que fazem a diferença. Nos siga nas redes sociais, @republic.canal, e lembre-se de que o programa estará disponível no canal Republic na plataforma SoulTV. Até a próxima, pessoal!